Bom, e aí pessoal, na aula de hoje a gente vai falar então sobre propagação de erros, é a segunda aula do nosso curso de laboratório. A gente vai aprender um pouquinho, né, ou revisar um pouquinho sobre como que a gente propaga o erro das incertezas dos nossos resultados experimentais para diferentes variáveis das expressões matemáticas que a gente estiver trabalhando, tá? Então, o primeiro ponto, né, que é importante, né, vamos dar uma olhada então quais são os casos que a gente tem, né, o que pode acontecer. Para isso, então, vamos considerar que a gente tem uma grandeza, que eu estou chamando aqui de y, e y é uma grandeza que eu não consigo medir diretamente no meu sistema físico. Por exemplo, ela poderia ser o campo magnético da Terra, né? Não tem lá um dispositivo no meu laboratório para fazer isso. Eu sei que existem celulares com magnetômetros que fazem esse tipo de medição, né? Mas vamos considerar que é uma grandeza que eu não consigo medir diretamente, tá? Porque eu posso não ter um dispositivo para fazer essa medida. Mas eu preciso saber, eu estou interessado em saber qual é o resultado, qual é o valor dessa grandeza, tá? Como é que eu faço? Bom, eu vou escrever, então ela vai ser escrita, né, como uma função de grandezas que eu consigo medir. Eu consigo medir x1, consigo medir x2, x3, etc., até xn. Então tem n grandezas que eu consigo medir e existe uma expressão matemática de y em função dessas grandezas, tá? Por exemplo, a gente pode considerar essas expressões matemáticas, né, podem ser as fórmulas, né, ou as equações que a gente tem para descrever os fenômenos. Por exemplo, né, vamos pegar um exemplo, sei lá, lei de Ohm. A lei de Ohm fala que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu quiser saber a tensão no sistema, eu posso medir a resistência, posso medir a corrente. Ou ao contrário, se eu quiser saber a resistência, eu posso medir a tensão, medir a corrente, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então eu tenho aqui uma função, né? R é uma função de V e de I, por exemplo. Tá? Então existem grandezas que a gente não vai medir elas diretamente, mas a gente precisa conseguir, então, como é que eu propagaria as incertezas de tensão e corrente para a resistência? Ou, nesse caso, como que eu propago as incertezas de x1, x2 até xn para a grandeza y, né? Quando eu fizer as medidas, então, né, de x1, x2, dessas grandezas aqui, eu vou obter lá, né, que elas são um valor esperado, elas possuem um valor, né, e possuem uma incerteza, como a gente discutiu na aula passada, né, a forma correta de você representar uma grandeza física, né, a medida de uma grandeza. Então, você tem que representar com o valor dela e a incerteza dela, tá? O valor e a incerteza. O resultado de y, então, ele vai ser a função dos valores das grandezas ou dos resultados de medida. Tá? Então eu substituo para encontrar o valor de y, né? Então o y também ele vai ser uma grandeza que vai ter um valor e vai ter uma incerteza. Então eu preciso determinar quem é o valor de y e quem é a incerteza de y. O valor de y é fácil, né? Eu pego os valores das grandezas, substituo na fórmula e eu vou obter o valor de y. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, então. Né? Vamos pegar um exemplozinho que eu tenho uma função que é a potência elétrica dissipada por um resistor. A potência ela depende da tensão aplicada no resistor e depende também da resistência desse resistor. A tensão aplicada no resistor, a gente tem lá um valor dela de 127, mais ou menos 1 volt. Então esse é o valor e esse é a incerteza, né? Valor e incerteza. E a resistência tem um valor de 2,5 mais ou menos 0,3 ohms. A gente pode aqui só fazer uma análise dessas incertezas, né? A incerteza da tensão é da ordem de 1%, né, do valor, né? 1% de 127 é 1,27. E a incerteza da resistência é da ordem, né, de
10%. Né? 10% de 2,5 é 0,25. Né? Então é um pouquinho mais que 10%, e aqui é um pouquinho menos que 1%. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, então daqui dá para a gente ter uma noção da precisão do dispositivo que foi usado para fazer essa medida, e a precisão do dispositivo que foi usado para fazer essa outra medida da resistência. Tá? Então eu tenho esses dois valores. Como que eu faço para calcular o valor da potência? Então o valor da potência vai ser o valor esperado da potência mais ou menos a incerteza da potência. Então eu preciso determinar qual que é o valor e preciso determinar a incerteza. O valor, então, da potência, como eu falei, vai ser expresso dessa forma, com o valor e a incerteza. O valor, então, vai ser, eu substituo os valores das grandezas na expressão da potência. Então, o valor esperado de P vai ser o valor esperado de V, ele ao quadrado, dividido pelo valor de R. Que nesse caso, só lembrando, lá que a gente tinha que V é 127 mais ou menos 1 volt, e R era 2,5 mais ou menos 0,3 ohms. Tá? Então aqui vai ser 127 ao quadrado dividido por 2,5. Isso vai dar aproximadamente 6.451,6 watts. Então essa é a potência que está sendo dissipada. Tá? Então eu já tenho qual que é o valor da potência. Eu preciso agora, então, determinar o quanto vale a incerteza. Tá? Vou apagar esse meu ponto de interrogação, ficou tão feio que está aparecendo um 2. Tá? Quanto vale a incerteza? Então essa é a pergunta, Como é que eu faço para obter a incerteza? Para obter a incerteza eu tenho que usar métodos de propagação de erros, tá? Eu não posso, eu vou escrever aqui. Não podemos substituir as incertezas, tá? Isso aqui é importante, ou seja, a incerteza da potência, ela não é a incerteza da tensão ao quadrado dividido pela incerteza da resistência, tá? Isso não é verdade. Isso aqui está errado, tá? Dá para ter uma ideia de por que está errado, professor? A gente pode fazer uma análise, como eu falei, das incertezas, A gente tinha lá, de novo, o valor da tensão era 127 mais ou menos 1 volt. E o valor da resistência era 2,5 mais ou menos 0,3 ohms. Essa incerteza aqui ela é da ordem de 1%. E essa incerteza aqui é da ordem de 10%, como eu falei anteriormente. Isso quer dizer que a incerteza na potência ela tem que ser algo em torno de 1% e 10%. Por quê? Porque se ela for muito maior do que 10%, quer dizer que o simples fato de eu fazer a conta da potência gerou uma incerteza muito maior sobre os dispositivos que eu usei. E se eu tiver uma incerteza muito menor do que 1%, quer dizer que o simples fato de eu fazer a conta do cálculo da potência aumentou a precisão dos dispositivos que eu estava usando, o que não faz sentido, Então eu não posso ter mais precisão na potência do que eu tenho na tensão e na resistência. E eu não posso ter um erro muito maior na potência do que eu tenho sobre a tensão e a resistência. Tá? Por exemplo, se eu pegar esses valores aqui, 1 e 0,3, então vou escrever aqui, exemplo errado, fazer um exemplo desse erro, O de P seria, eu não vou colocar o de P não, porque pode confundir depois, eu vou escrever só a razão, A razão entre U de V ao quadrado e U de R
vai ser 1 ao quadrado dividido por 0,3, não é? 0,3, 1 dividido por 0,3, né? 1 ao quadrado dá 1, dá algo em torno de 3,3. Isso quer dizer o quê, né? Se eu comparar agora com o valor que eu obtive anteriormente, cadê? Aqui, ó, para a potência, então o valor que eu obtive para a potência, vou mudar a cor de novo aqui, a potência tinha um valor de 6.451,6 watts. 3,3 ele está incidindo sobre essa casa decimal aqui, certo? A casa da unidade, né? Unidade, dezena, centena e milhares. Isso aqui é uma unidade. No cálculo da tensão, eu tenho aqui, né, uma unidade. Ela está incidindo nessa unidade para uma grandeza que é da ordem de centena. Para o cálculo da resistência, ele está incidindo aqui, né, nesse valor decimal. E esse valor decimal aqui. Quantos por cento, se isso aqui fosse a incerteza, quantos por cento de precisão eu teria, né? Então, se eu fazer o cálculo dessa porcentagem aqui, né? Essa grandeza 3,3, ela corresponde a algo da ordem de 0, né? Se ela incide nessa casa aqui, é a escala do milhar, né? 0,01%. Ela é dessa ordem de grandeza, 0,1%. A ordem de 0,1%, né? Ou se eu for mais preciso, 0,05%. Então dá para você fazer essa conta aqui, né? Pega esse número e divide por esse, você vai ver que vai dar algo em torno de, na verdade, 0,05%. Mas o meu voltímetro ele tinha uma precisão de 1% de incerteza, né? E o meu resistímetro, o medidor de resistência, tinha uma precisão da ordem de 10%. Como é que agora eu tenho uma precisão de 0,05? Eu aumentei a precisão. Isso acontece porque essa grandeza aqui não é a incerteza da potência. Tá? Por quê? Porque essa conta aqui está errada. Você não pode associar, simplesmente substituir na fórmula as incertezas e falar que isso é a resistência. Tá? A gente tem que usar um procedimento de propagação de erros. O procedimento de propagação de erros, então, ele leva em consideração a inclinação das retas. Tá? Vamos dar uma olhada para a gente ter uma noção. Essa é uma expressão geral. Tá? Vamos motivar essa expressão, então, para a gente entender o que está acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um gráfico da potência pela tensão por um valor de resistência de 2,5. Tá? Então, isso aqui é P por V ao quadrado sobre 2,5. Esse é o gráfico que a gente tem aqui, da potência, fixando o valor da resistência e fazendo a variação da tensão. Bom, então aqui eu tenho alguns pontos, né? Alguns pontos, eu não peguei um valor muito grande, né? Para a variação desses pontos. Vamos supor então que eu escolhi um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui igual a 2, só para a gente ter uma noção. Se eu tiver uma incerteza da ordem de 0,5 sobre esse ponto, né? Então eu vou ter uma incerteza que está em torno desse valor aqui, né? Vamos chamar de ΔV, tá? Então, para esse ponto, eu vou ter uma variação de incerteza que é da ordem desse valor aqui. Tá? Então, aqui é a variação da potência para essa variação de tensão. Agora, se eu pegar um outro ponto, vamos considerar esse ponto aqui, ó, o ponto 5, e eu pegar uma mesma variação de 0,5. Vou pegar aqui uma variação
um ΔV que tem a mesma variação do ponto de 2 volts. Tá? Então, para esse ponto eu vou estar aqui, né, nesse valor, e a minha variação vai me dar algo que vem aqui e algo que vem aqui. Então, isso aqui seria, vamos chamar isso aqui de ΔP1, ΔV1, ΔV2, ΔP2. O que aconteceu com a incerteza aqui sobre P? Ó, então eu peguei o valor nesse ponto, a mesma incerteza de V, e gerou uma variação em P. Eu peguei o mesmo valor de incerteza de V de novo aqui fixado e deu uma variação de P muito maior. Tá? Por que que a variação de P, a incerteza sobre P aqui teve uma certa quantidade, né, da ordem de 1,5, né? Então aqui esse ΔP1 ele é da ordem de 1,5. Tá? Eu falei só sobre números, né? Não vou levar em consideração as unidades, porque a gente está só tentando entender o que está acontecendo. E aqui o ΔP2 ele é da ordem de 4, né? De 0,8 até 12. É muito maior, né? Então eu estou aumentando a incerteza só por escolher pontos diferentes, né? Ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui. Por quê, né? Porque, como eu falei antes, a propagação do erro não está relacionado com os valores da incerteza, que nesse caso está fixado aqui em 0,5. Né? Ele está relacionado com o valor da tensão, né? Com o valor de V nesse caso, e a incerteza dele também. Como que eu faço para saber qual que é a relação, né, entre a incerteza de P e a incerteza de V nesse caso? Eu tenho que olhar aqui a inclinação da reta. Nesse caso eu tenho uma reta com uma determinada inclinação, e nesse caso aqui a inclinação da reta é muito maior. Então percebo que essa inclinação de reta aqui é maior que essa. Por isso que ele propagou uma incerteza maior. Tá? Então ele não está só relacionado com o valor da incerteza ΔV, mas está relacionado também com o valor de ΔV e com a inclinação da reta nesse ponto. Certo? Vamos olhar agora o outro caso, né? O caso contrário, em que eu considere agora P fixando a tensão em 127 ao quadrado e variando a resistência. Então aqui é o valor de resistência de 127 ao quadrado e aqui é o valor da potência. Tá? Então aqui agora tem uma reta, uma curva que está decrescendo. Se eu fizer essa análise, eu posso obter algo análogo com o que a gente fez antes. Né? Eu vou escolher um primeiro ponto que eu vou chamar de 1 aqui. Tá? E eu vou escolher um valor de incertezas também da ordem de... Aqui, né? Eu vou escolher uma incerteza fixada. Vou fixar essa incerteza aqui, tá? Então aqui são duas unidades. A incerteza que eu estou fixando para esse ponto. Então eu vou ter esse ponto de intersecção aqui e esse ponto de intersecção, vou considerar aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui um valor de incerteza ΔP para o ponto 1. Se eu considerar um outro ponto aqui, vou considerar a mesma incerteza de novo, né? Aí eu vou ter para esse ponto aqui e para esse ponto ΔP2. Então eu peguei esse ponto dessa intersecção aqui, mais ou menos aqui, né? E esse ponto dessa intersecção aqui no 5. Então percebo que, de novo, né, não está só relacionado, porque eu fixei a incerteza aqui em duas unidades. Né? Que essa incerteza sobre R é da ordem de 2 unidades. Aqui também a incerteza sobre R era da ordem de 2 unidades. Mas o valor da incerteza propagada é muito maior quando a inclinação da reta aqui, a inclinação da reta aqui, ó,
é muito maior do que a inclinação da reta nesse ponto. Então, de fato, né, a gente consegue, fazendo essa análise gráfica, perceber que a propagação do erro ela leva em consideração o ponto, leva em consideração a incerteza e leva em consideração a inclinação da reta. Tá? Como que eu faço para calcular a inclinação da reta em um determinado ponto? Então, essa é a pergunta que você deve estar se fazendo, né? Para calcular, então, a inclinação da reta num determinado ponto, eu preciso calcular a derivada da função nesse ponto. Tá? Então, vamos considerar que essa incerteza, né, eu vou extrapolar esse valor de incerteza que eu chamei de delta aqui, né, para um valor infinitesimal. Né? Eu vou chamar de uma diferencial de P. Então, P é uma função de V e de R. E eu vou calcular qual que é a diferencial de P. Em função de V e R. Como é que eu faço, né? A diferencial de P vai ser a derivada parcial. Se você não lembra como faz essa conta, volta no seu livro de cálculo 2, tá? E vai olhar lá como é que faz o cálculo de derivada de muitas variáveis. Então, é a diferencial de P em função de V vezes dV mais a diferencial de P em função de R dr. Tá? Bom, então vamos calcular para o caso de P, calcular essas derivadas, né? V ao quadrado sobre R. A derivada dP dV vai ser 2V sobre R. E a derivada dP dr vai ser menos V ao quadrado sobre R ao quadrado. Se você não sabe como é que faz essa conta que eu acabei de fazer, você tem que voltar para cálculo 1 e fazer a disciplina de novo. Tá? E revisar o que você aprendeu em cálculo 2 depois. Ou fazer cálculo 2 também. Tá? Então, a gente fez o cálculo das derivadas de P em função de V e de P em função de R. Percebam que V e R são valores positivos, né? A tensão e a resistência. Então, dando V e R valores positivos, a derivada de P em função de V é sempre um número positivo. Né? E a derivada de P em função de R vai ser sempre um número negativo. Isso quer dizer que essa curva aqui ela cresce, né? A inclinação da reta dela é positiva, e essa curva decresce, a inclinação da reta é negativa. Então, a gente pode ver aqui nesses gráficos, né? O gráfico de P em função de V é uma curva crescente, né? A derivada de P em função de V é positiva, e no caso de P em função de R, a função é decrescente, né? Então, a derivada de P em função de R é sempre negativo. Tá? Então, para eu fazer essa conta, lembra quando a gente falou de desvio padrão, né? Quando a gente calculou desvio padrão, a gente tinha diferenças que davam números negativos. Então, o que a gente fez? Né? A gente resolveu o problema dos negativos elevando essas grandezas ao quadrado. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, para eu calcular, isso aqui é a diferencial de P, então agora eu faço uma aproximação, né? Da aproximação de dP, da diferencial de P, para a incerteza de P. A incerteza de P eu vou considerar que é, de certa forma, o desvio padrão das inclinações das retas em cada ponto. Então, vai ser igual, né, a raiz quadrada de dP dV
ao quadrado, dv ao quadrado, mais dp dr ao quadrado, dr ao quadrado. Tá? Por que eu elevei ao quadrado e tirei a raiz? Porque eu garanto agora que mesmo essa diferencial aqui sendo um número negativo, né, quando eu elevar ao quadrado, esse número negativo vai ser positivo. Aí eu faço a conta da soma tudo aqui, né? Opa, desculpa, aqui tem um erro. Aqui não é a diferencial, né, de v ao quadrado. É a incerteza de v ao quadrado. Então, quadrado, incerteza de v ao quadrado, incerteza de r ao quadrado. Tá. Então, a incerteza é um número positivo. A incerteza aqui é um número positivo. Agora, as derivadas podem ser números negativos, né? Então, eu tenho que derivar e aplicar no ponto, então, para eu conhecer qual que é o valor da incerteza ao quadrado. Ok? Então, para o caso geral, para aquela função de muitas variáveis, né? x1, x2 até xn, o cálculo da incerteza da grandeza y, né, ao quadrado vai ser a soma dos quadrados das inclinações da reta no ponto. Então, a potência elétrica vai ser essa expressão, que é a expressão que eu escrevi anteriormente. Então, vamos fazer a conta agora para esse valor aqui, então, de potência, né? A gente já fez o cálculo das derivadas. A derivada aqui não... O meu diferencial aqui, ele parece um pouco o meu 2, tá? dv, a gente falou, né, que era 2v sobre r, e dr menos v ao quadrado, sobre r ao quadrado. Esses, então, são os valores das derivadas, né? Então, se eu substituir agora aqui, né, então, dp dv, substituindo esses valores, né, 2 vezes 127, dividido por r, que é 2,5, e dp dr vai ser menos 127 ao quadrado, dividido por 2,5 ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Aqui. Então, 2 vezes 127 dividido por 2,5. Isso aqui é aproximadamente algo da ordem de 101. E aqui, então, vai ser 127 ao quadrado dividido por 2,5 ao quadrado. 2.580. Depois vocês façam a conta de novo, tá? Algo da ordem de 2.580. Então pronto, agora eu vou lá e calculo naquela expressão, né? O de P vai ser a raiz quadrada das derivadas dp dv ao quadrado, u de v ao quadrado, mais dp dr ao quadrado, u de r ao quadrado. Tá? Então agora substituindo esses valores, né? Eu tenho 101 ao quadrado, vezes a incerteza de v, que é 1, vezes 1 ao quadrado, mais 2.580 ao quadrado, vezes a incerteza de 0,3 ao quadrado. Tá? Aí isso vai dar um número. Você faz essa conta depois aí em casa. Então, para você, como tarefa, né, você termina essa conta aqui, depois você escreve, né, terminou a conta lá, você encontrou então quanto que era P, o valor esperado de P a gente já fez a conta, e você vai obter então a incerteza de P.
Então, como tarefa de casa, quero que você tente fazer, dado que você encontrou o de P, né? Fazendo essa conta aqui, quero que você veja quantos por cento de incerteza a gente tem sobre o valor da potência, tá? E aí comparar isso com incerteza de V, né, que é a precisão daí do voltímetro, e a incerteza de R, que é a precisão na medida da resistência, tá bom? Então é isso. Por hoje, sobre propagação de erros, que eu tinha para falar para vocês, era isso. Tentem fazer isso aqui porque isso é importante e é uma ótima forma de você checar se a conta que a gente fez aqui está correta. Eu não tenho certeza se está certo. Esses números 101, 2580, tá? Então é um bom jeito de checar. É olhar se essa porcentagem está de acordo com o que a gente falou anteriormente, né? Isso aqui era da ordem de 1%. E isso aqui é da ordem de 10%. Então tem que estar entre 1% e 10% ou da ordem disso.